I believe you really received the anointing today in the Eu last session. acredito então que vocês receberam a unção nessa última parte da manhã, nessa parte anterior da manhã. When we activate the apostolic anointing, Então quando nós ativamos então a unção apostólica, then naturally, the gift of the Holy Spirit will flow in the então midst of us. naturalmente então a unção do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo vai fluir entre nós. That's why when we practice speaking in tongues before we start the cell, Então quando nós praticamos então falar em línguas antes de iniciarmos o encontro na casa, then the worship will be very powerful. então a adoração vai ser bem poderosa. Also when we pray for one another, Também quando oramos um pelos outros, we can flow in the gifts of the Holy nós Spirit. podemos então fluir nos dons do Espírito Santo. Now, what is the key in flowing in the gifts of the Holy Então Spirit? qual é a chave para nós fluirmos nos dons do Espírito Santo? Okay, all the 9 gifts of the Holy Spirit Todos os 9 dons do Espírito Santo only based on one principle. está baseados num princípio somente. Only one. Somente um princípio. If you can hear from God. Se você pode ouvir de Deus, Everything from speaking in tongues, interpretation of tongues. então em todos os dons, né, falar em línguas, interpretação de línguas, Prophecy, profecia, healings, então curas, and then miracles. milagres, All based on one principle. todos estão baseados em um princípio somente. If you can hear from God. Se você pode ouvir de Deus, Today we want to learn how to hear from God. nós queremos aprender então hoje como ouvir de Deus. Do you want to learn how to hear from God? Você quer aprender então como ouvir de Deus? Okay. If you want to hear from God for yourself, Então se você quer aprender a escutar de Deus para você mesmo, you don't use the gift, okay? então você não usa os dons. Because the gifts is for building the body. Porque os dons são então para edificar o corpo. Amen. If you want to hear from God for yourself, Então se você quer ouvir de Deus para si próprio, don't wake up and then look at the mirror and prophesy to yourself. então não se levante, vai diante de um espelho e profetize para ti mesmo. It can be wrong. Isso pode ser muito errado. Because the gift is for building the body, Porque not os for you. dons são para edificar a igreja e não para ti próprio. So if you want to hear from God, Então se você quer ouvir de Deus, read the Bible. leia a Bíblia. Amen. Amém? Because the Bible is the word of God. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. But when you Mas, want to build others, porque quando você quer edificar outros, I will share with you how to hear from God so that we can build others. então aí eu posso te ensinar como nós podemos ouvir de Deus para que nós possamos edificar aos outros. Now, how to hear from God? Então como nós podemos escutar Deus? Why people, very hard to hear from God? Por que as pessoas têm uma dificuldade de ouvir de Deus? Because some people has a wrong expectation in hearing God. Porque as pessoas têm uma expectativa errônea de ouvir de Deus. For example, Por exemplo, some people expect God to speak in actually an uncommon way. então as pessoas usualmente pensam e têm uma expectativa que Deus vai falar de uma maneira não usual, não comum. For example, Por exemplo, can God speak to us through angels? pode Deus falar conosco através dos anjos? Yes, if He want to. E Ele quer falar. He can speak to you through angels. Ele pode falar contigo através dos anjos. But that's uncommon. Mas isso é incomum. Not everybody can hear God from angels. Nem todos podem ouvir Deus através dos anjos. So don't expect the uncommon. Não tem expectativa no incomum. But if God speak to you through angel, it's fine. Então, se Deus fala com você através dos anjos, que bom. Amen. Amém? Now, can God speak to us
through animals? O Senhor Deus pode falar conosco através dos animais? Yes. Sim. He spoke to the prophet Balaam to animals. Ele falou com o profeta Balaão. But please don't raise up a donkey at your backyard Por favor, não crie então um burrinho ali no seu quintal, to make sure that God will speak to the donkey. tendo expectativa que Deus vai falar com você através do burrinho. Because I don't want to hear God from the donkey. Porque eu não quero ouvir Deus através de um burrinho. Because that way is only for naughty prophets. Porque essa maneira de falar conosco é somente para profetas ruins. Who wins? Can God speak to us through thunder, lightning, earthquake, tsunami? Pode o Senhor Deus falar conosco através de trovões, relâmpagos, tsunamis? Yes. Sim. He spoke to the Israelites in Sinai through lightning, O Senhor Deus falou com os israelitas no Monte Sinai através de trovões, relâmpagos. thunder, earthquake. Relâmpagos, então, terremotos. But I don't want to hear God from that kind of way. Eu não quero ouvir o Senhor Deus daquela maneira. Because after I hear, I die. Depois que eu ouço o Senhor Deus, eu vou morrer. Can God speak to us through audible voice? Que o Senhor pode então falar conosco em voz audível? Yes. Sim. But in my life, Mas na minha vida, I never heard God audibly. eu nunca ouvi Deus falando comigo audivelmente. But Mas I hear God all the time, eu ouço o Senhor Deus todas as vezes, sempre, continuamente. especially when come to building one another. Especialmente quando nós estamos então edificando uns aos outros. Now, how to hear from God in the most common way? Então, como nós podemos ouvir de Deus numa maneira mais comum? If you practice this most common way, Se você praticar essa maneira comum, you will always hear from God. você vai sempre ouvir de Deus. Okay? So I will tell you how. E eu vou dizer para você como. Let us look at Proverbs chapter 4 verse 20 Então to 21. vamos abrir então em Provérbios capítulo 4, versículo 20 e 21. Okay, please read verse 20 to 21. Então, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. So it says, my son, give attention to my word. Fala então, meu filho, dê atenção às minhas palavras. So actually God speaking to us. Então, na verdade, o Senhor está falando conosco. The problem is not with God. O problema não está com The Deus. problem is we do not give attention to His O word. problema é que nós não damos atenção à sua palavra. So we need to give attention to His word. Nós precisamos dar atenção à sua palavra. Then you can hear from God. Então você pode ouvir de Deus. Now, how to hear from God in the most common way? Então como nós podemos então ouvir de Deus de uma maneira mais comum? It says, incline your ears to my saying. Então fala assim, incline os seus ouvidos às minhas palavras. So God speak to us through three ways. Então o Senhor Deus fala conosco de três maneiras. This is the most common way. Essa é a maneira mais comum. Number one, Número 1, He speak to our spiritual ears. Ele fala então para os nossos ouvidos espirituais. So not audibly, but our spiritual ears. Não audivelmente, mas fala no nosso ouvido espiritual. Sometimes when you pray for somebody, Algumas vezes quando você ora por alguém, have you experienced this? você já experimentou isso? Suddenly words appear spontaneously De in your ear. repente, então, aparecem palavras espontaneamente nos seus ouvidos. You don't analyze them. Você não analisa essas It comes palavras. spontaneously. Vem vindo espontaneamente essas palavras. It can be one word, Pode ser uma palavra, two words, duas palavras, or at the most three words. ou no máximo três palavras. For example, Por exemplo, when you close your eyes, pray for somebody, quando você fecha os seus olhos para orar por alguém, suddenly come rejection.
Então vem de repente uma palavra de rejeição, or bitterness, ou amargura, or family problem, ou problema familiar, or financial ou problem, problema financeiro, or fear, ou medo, or worry, então preocupações, hurt. ou machucado, está machucado. God actually speaking to you about the condition of this Deus, person. na verdade, está falando contigo sobre a condição daquela pessoa. But what is from God is so simple that you usually think, oh, this is only my thinking. Mas Deus é tão simples, quando você ouve essas palavras, você pode pensar, isso é somente os meus pensamentos. He will not give you the whole sentence, he give you the words. O Senhor Deus não vai te dar toda a frase, mas Ele vai te dar a palavra. That's why there are two gifts in the gift of the Holy Spirit is called words. Então, por isso que tem dois dons dentro dos dons do Espírito Santo que fala sobre a palavra. The words of wisdom. A palavra de sabedoria The words of knowledge. e a palavra de conhecimento. So he communicate through words. Então to you. ele se comunica através da palavra. For example, Por exemplo, one day dia, my wife was in a beauty salon. então a minha esposa estava num salão de beleza. She has her hair fixed, by Ela- somebody. Então ela estava arrumando o seu cabelo por alguém. And the lady who fixed her hair was a Muslim. Então a mulher que estava então arrumando o seu cabelo era muçulmana. So she could see from the mirror. Então ela podia ver essa mulher do espelho. Oh, this woman very, very, joyful. Looks like very joyful. Essa mulher parecia muito feliz, muito smiling, alegre. Dando risada, sorrindo, talking. falando, conversando. But then my wife began to speak in tongues slowly. E aí minha esposa começou a falar em línguas devagar. If you speak to a Muslim, unbeliever, don't speak in tongues. Kurabababa. Oh. Quando você falar por um incrédulo ou muçulmano e candarabashuri andarabakai, You will ele vai ficar scare só. them away. Você então vai assustá-lo. So slowly. Então devagar. God, give me something to bless this woman. Me dê algo para eu abençoar essa mulher, Senhor Deus. Lord, I love this woman. Oh, Senhor, eu amo essa mulher. Speak to him, speak to her, Lord. Oh, fala com ela, Senhor. Suddenly a word came. Então, de repente, uma palavra veio. Rejection. Rejeição. See, when God speaks to you, very simple, one word Quando sometimes. Deus fala com você, é muito simples. Geralmente uma palavra. But He wait until you deliver it. Então, Ele espera até que você a entregue. When you deliver it, Quando você entregar a He palavra, will give you more. Ele vai te dar mais palavra. So my wife said this. Então a minha esposa falou isso. See, when you want to prophesy, Quando você, então veja, quando você quer profetizar, you don't have to say, "Thus say the Lord." oh, assim fala o Senhor. You scared the people Você away. vai assustar as So my pessoas. wife said to the lady, Então minha esposa falou para essa senhora: "Hey lady, can I say something to you? oh, senhora, eu posso compartilhar algo com você? I feel that your life has been rejected." Eu estou sentindo que a sua vida foi rejeitada. The moment my wife said rejection, E no momento que minha esposa falou rejeição, her eyes, o olho dela então, and then more words coming, Estancapel. more words coming. e aí mais palavra estava vindo. 12 years old. 12 anos. When you are 12 years old, 12 anos, então o Senhor Deus falou essa palavra, 12 anos. Quando você tinha 12 anos de idade, more words coming. mais palavra vinham. Your father died. O seu pai morreu. And because of that, E por causa disso, you feel very, dry in your heart. e então por isso você se sente muito seca no seu coração. You never felt the love of a father. Você nunca sentiu o amor de um pai. Because of that, you try to find love from many men. E por isso você tenta achar amor de muitos homens. But
all these men discourage you. Mas todos esses homens te descorajou. You try to build many relationships, Você tentou construir muitos relacionamentos. but one after the other, the relationship broken. Mas um atrás do outro, os relacionamentos foram rompidos, quebrados. And at last, E agora, no you último, didn't want to build relationship agora anymore. ultimamente você não quer mais construir relacionamentos. Even you say to yourself, Assim mesmo você dizendo para si mesmo, I will never get married. eu nunca vou me casar. And then she said, Aí ela diz, how do you know my life? como você conhece a minha vida? Who told you? Quem te disse isso? My wife said, do you want to know who told me? Minha esposa falou, você quer saber quem me disse? It is Jesus who lives in me, O Senhor Jesus que vive em mim, because he loves you so much. porque Ele te ama tanto. He wants to speak to E you. Ele quer falar contigo. He died on the cross for Ele you. morreu na cruz por ti. If you believe in him, Se você crer nele, you will have eternal life. você vai ter vida eterna. Tears came down her eyes. Então, lágrimas correram sobre o seu rosto. She said, I want to accept Jesus. Sim, eu quero aceitar ao Senhor Jesus. And in that salon, E naquele salão, she accepted the Lord. ela recebeu o Senhor Jesus. Hallelujah. Aleluia. 2 years ago, 2 anos atrás, we met this woman. e nós encontramos essa mulher. And she said, hey, you know, Ou ela veio então e falou para nós, ei, sabe? since I accepted the Lord, Desde que eu recebi o Senhor Jesus, I became a Christian. eu me tornei cristã. Now I join a church already. E agora eu estou numa congregação. Hallelujah. Aleluia. God is good. Amen. Deus é bom, amém? See, God can speak through words. Deus pode falar através da palavra, através de palavras. Amen. Amém? Now, second way how God speak to you. Então a segunda maneira que Deus pode falar It conosco, says, do not let them depart from your eyes. a palavra fala então que não deixa apartar-se a palavra dos teus olhos. So now, the second instrument God used Então o segundo instrumento que o Senhor Deus utiliza is your spiritual eyes. são os olhos espirituais. Yeah, not physical eyes, spiritual Não eyes. os olhos físicos, mas os olhos espirituais. So how God speak to our spiritual eyes? Então, como que o Senhor Deus fala para os nossos olhos espirituais? He gave us vision or pictures. Então, Ele nos dá então visões ou cenários. Do you understand? Você entende? Many times when you close your eyes to pray for somebody, Muitas vezes, quando você fecha os seus olhos para orar para alguém, suddenly you see pictures. e de repente você vê então figuras. It can be static pictures. Você pode ter então aquelas figuras estáticas. It can be like movie. Pode ser como então um vídeo, um filme. One day there was a drug dealer in my city in Jakarta. Então tinha um traficante de droga ali em Jakarta, na minha cidade. This drug dealer, he was not a believer. Esse, Of course. é claro que esse traficante não era um convertido. So É claro que não. you know what happened to this drug dealer? Você sabe o que aconteceu com esse traficante de drogas? The police after him. Então a polícia começou a perseguir So he ele. ran away from policemen. Então ele correu da He polícia. took a big box Ele pegou uma caixa bem grande, full of drugs, cheia de drogas, ran away. e começou a correr. And then he thought, Aí ele pensou, where should I hide myself? aonde eu vou me esconder? And then he thought, oh, there is a good idea. Então esse traficante falou, tem uma boa ideia. People said the church is the most safe place. As pessoas falam que o lugar mais seguro é a igreja. I think it's good to hide myself in the church. Então acho que eu vou me esconder na igreja. Also, I can sell more drugs inside. E eu também posso vender mais drogas lá dentro. So one day he decided to join our church. Então ele decidiu então participar da nossa igreja. The first day he was in our church, Então no primeiro dia que ele chegou entre he nós, sat beside a young man. ele sentou do lado de um jovem.
And then we announce, welcome to the cell church. Então nós falamos, venha, bem-vindo à igreja em célula. So he didn't know what is a cell. E ele não sabia o que era a célula. He asked the young man, Então ele perguntou para o jovem: young man, what is a cell? Ô jovem, o que é uma célula? This young man said, I don't know either. E esse jovem falou também: eu não sei o que é isso. Because he also a new person. Porque esse jovem também era ele era novo. But he said this, Mas ele disse isso. I think cell is like a small group. Então eu acho que célula é um grupo pequeno. People sit down in homes, Então as pessoas sentam na casa, discussing about things, you know. então discutem, conversam sobre assuntos. Aha! Aham. Is it like a multi-level marketing? É igual então. É marketing de multinível. Oh, yeah, something like that. Realmente é igual o marketing de multinível. So he thought, wow, Oh, uau, ele this is pensou. good opportunity. Oh, é uma boa oportunidade. If I join a cell, Ou se eu então me integrar a uma célula, I can use the network of the cell to sell more drugs. eu posso usar o network ali, a rede, para vender mais drogas. So one day he joined the cell. Então um dia ele foi lá e chegou na célula. But he joined a wrong cell. Ele então se integrou na célula errada. He joined a cell which every member can prophesy. Ele então se integrou numa célula que todos podiam profetizar. So the first day he entered the cell, Então, o primeiro dia que ele chegou na célula, then they worship God. então eles estavam adorando o Senhor Deus. Suddenly, one by one, begin to prophesy. Então, depois, cada membro começou a profetizar. A brother starting like this. Então, um irmão começou assim: Hey, brother, I don't know you. You also don't know me. oh, irmão, eu não te conheço e você também não me conhece. But welcome to the house of God. Mas bem-vindo à casa de Deus. You know, when we worship God, Sabe, quando nós adoramos I Deus, suddenly saw a vision. eu de repente vi uma visão. I saw you. Eu te vi You have a big box. e você tem uma grande caixa. And you are, you know, chasing by police. E você está sendo perseguido pela polícia. He was shocked. Ele estava chocado. And then this brother said, and then I asked God, E aí, sabe, irmão, eu falei para Deus: God, what is in the box? oh, Senhor Deus, eu perguntei para Deus o que está dentro da caixa. But God didn't tell me what Mas is the Deus não me inside. disse o que estava dentro da caixa. God only tell me this. O Senhor só me disse isso. In the inside of the box Mas dentro da caixa is very dangerous stuff. são coisas muito perigosas. If you do not make wise decision about this box, Se você não fazer uma decisão muito sábia sobre essa caixa, you will end up in jail. você vai ser preso. How do you know? Oh, como você sabe? Wow, this is so scary. Oh, isso é tão medronho. You all can read my mind. Você pode tudo ler a minha mente. How do you know Oh, me? como você me conhece? I never knew you. Eu nunca te conheci. They said, do you want to know how we know you? Sabe por que nós te conhecemos? Because you are in the house of God. Porque você está na casa de Deus. God is speaking to you. Deus está falando para você. He loves you. Ele te ama. He died for you on Ele the cross. morreu na cruz por If ti. you believe in Him, Se você crer nele, He will forgive all your sin. ele vai perdoar todos os teus pecados. You will have eternal life. Você vai ter vida eterna. Do you want to accept Him? Você quer aceitá-lo? He knelt down, Ele se ajoelhou, crying. chorando. Yes. Sim. And he accepted the Lord. E ele recebeu o Senhor. He ran home, Ele correu para casa, took that big box, pegou a grande caixa dump it into the toilet, e jogou tudo dentro flush it, e apertou a descarga. came back to the cell. Voltou para a célula. Now he's the member of the cell. Hallelujah. Ele é membro da célula agora. Amen. So God can speak through vision. Então Deus pode falar através de visões. Okay, I think maybe 2 years ago I was in Aguas Lindoyas. Então 2 anos atrás eu estava em Águas de Lindóia. We practice this, you know,
prophesy to one another. Então nós praticamos isso, profetizar um para o outro. And there was two, leader. They were from Presbyterian Church. Tinham dois líderes da presbiteriana. And then they practiced prophesy to one another, prophesy to one another. Então eles praticaram profecias uns aos outros. So there was a lady and a young man. Então tinha uma senhora e um jovem. This woman said, "Oh, I don't think so. I can prophesy. E essa senhora falou: eu não penso que eu posso profetizar. But I will try. Mas eu vou tentar profetizar. Because Pastor Eddie said, we all can prophesy. Porque o pastor Ed está falando que nós todos podemos profetizar. So she closed her eyes, pray for this young man. Então essa senhora fechou os seus olhos para orar para esse jovem. But when she closed her eyes, Quando ela fechou os olhos, she saw 3 pictures. ela viu 3 figuras. Number 1, Número 1, the photo of an old woman. então uma foto de uma mulher idosa. Number 2, Número 2, a tomb, a graveyard, a tomb. então tinha ali uma tumba. Number 3, E terceiro, a group of young people worshiping God. então um grupo de jovens louvando a Deus. So she said, very strange. Aí ela, puxa, isso é muito I estranho. see these 3 separated pictures. Eu vejo então essas 3 figuras I separadamente. asked God, what is the meaning? Aí eu perguntei, Senhor Deus, qual é o significado dessas figuras? But God doesn't tell me the meaning. E Deus não me disse nada sobre o significado dessas figuras. If you ask, when you see vision, Quando você vê uma visão, many times you don't understand. você muitas vezes não entende. But it doesn't mean that the vision has no meaning. Mas não significa que a visão não tem significado. Remember, you are just a postman. Lembre-se que você somente é um carteiro, um entregador de cartas. The job of the postman is to deliver the message. Então Deliver it. o trabalho dele é entregar a mensagem. You don't have to understand everything. Você não precisa entender todas as coisas. The one who received the message will understand. Aquele que receber a mensagem que vai entender. Amen. Amém? So she said to the young man, Então ela virou para o jovem e falou para ele: young man, Jovem, I'm not very sure. eu não tenho certeza, When I pray for you, mas quando eu orei por ti, I see these 3 pictures. eu vi 3 visões. A photo of an old woman, Então, uma foto de uma mulher idosa, a tomb, então uma tumba, and then a group of young people worshiping God. então um grupo de jovens louvando ao Senhor. The moment she said that, Quando ela falou isso, the young man crying. então o jovem começou a chorar. Oh my God! Meu Deus! You know my condition, God. Você sabe as You minhas speak to condições. me, God. Senhor Deus, tu fala I comigo. repent today. Eu me arrependo hoje. So she was shocked. E ela estava chocada. Wow. I didn't Wow. understand the vision. Eu não entendi a visão. Why are you crying? Mas por que você está chorando? He said, Ele falou: that vision exactly speaking to me. essa visão exatamente fala comigo. The first picture, the old lady, Então a primeira figura, a primeira visão de uma mulher idosa is talking about my mom. está falando sobre a minha mãe. Several months ago, 7 meses atrás, my mom died. minha mãe morreu. That's why the second picture is the tomb. E a segunda então é a tumba, o After my sepulcro. mom died, Depois que a minha mãe morreu, I feel so discouraged eu, against God. eu estava muito descorajado, desanimado com Deus. I said, God, why you take my mom away? E eu disse, porque Deus, o Senhor, levou a minha mãe. This is unfair. Isso aí é injusto. And because of that, I have bitterness, E por isso eu tenho amargura, discouragement. descorajamento, Because of desanimado. that, I left my ministry. E por isso que eu deixei o meu ministério. And my ministry is young people. E o meu ministério é com os jovens. That's why young people worshiping. Por isso, então, que os jovens estavam adorando a He Deus. said, oh my God, E ele falou, meu Deus, God speaking through you. Deus está falando através de And he ti. repented E immediately. ele se arrependeu imediatamente. He came back to the ministry. Ele voltou para o ministério. Hallelujah. Aleluia.
See, very simple. Muito simples. God speak through pictures of vision. Deus fala através de figuras ou através de visões. The last way God speak to us, Então, o último, que como o Senhor fala it says, conosco, keep them in the midst of your heart. então guarde isso no meio, no íntimo do seu coração. God speak to us through our hearts. O Senhor Deus fala conosco através do nosso coração. How? Como? He speak to your intuition or your impression. Então o Senhor Deus fala conosco através da nossa intuição ou através de uma impressão que nós temos. Have you ever experienced this experience? Você já experimentou esse fato, essa experiência? When you enter a room, Quando você entra numa sala, you feel very depressed. você então se sente muito deprimido. Have you ever Você já sentiu isso? sensed that? Já sentiu isso? That is your impression. Essa é a sua impressão. So God speak many times to our impression. O Senhor Deus fala muitas vezes através da nossa You impressão. can't explain it with your mind. Você não pode explicar com a sua You mente. just feel it that Você way. só sente dessa forma. Amen? Amém? You feel this person has bitterness. Você sente que essa pessoa tem amargura. You feel this person has fear. Você sente que essa pessoa tem medo. You feel that he has a problem. Você sente que essa pessoa tem You problema. feel something in your heart. Você sente alguma coisa no seu coração. Amen? Amém? These three ways is the most common way. Essas são as três maneiras mais comuns que o Senhor Deus fala conosco. Hallelujah. Aleluia. Now let us practice. Então vamos agora praticar. Practice make perfect. Então a prática faz isso ser aperfeiçoado. Amen. Amém? Now this is what we are going to do. Então é isso que vamos fazer. We will write a letter, prophetic letter. Nós vamos escrever então uma carta profética. Okay? We will find a group of two. Nós vamos ir então num grupo de dois, Two em person dois, in a group. em dois, But- duas pessoas no grupo. But please don't move first. Não se mexam ainda. Listen to my instruction first. Escute então as minhas instruções. Okay, we will find two person in a group, Então vamos encontrar duas pessoas no grupo. but the best is if you don't know one another very closely. O melhor é que vocês não se conheçam tão assim intimamente. Okay? And then we will pray for one another first. Então nós vamos orar uns pelos outros primeiro. I will lead you in prayer. E eu vou então liderar vocês em oração. We will pray in tongues. Nós vamos orar em línguas. If you cannot pray in tongues, God can speak to you too. Se você não sabe ainda falar em línguas, se você não pode falar em línguas, o Senhor Deus continua falando com você da mesma forma. But more effective those who can speak in tongues. Mais efetivo, na verdade, aqueles que podem falar em línguas. Depois da oração, I will give a time, be quiet, eu vou dar um tempo então para estarmos quietos. and then sense, and then give attention to the word. Então sentir, dar atenção à palavra. Remember, Lembre-se, God can speak through words. Deus pode falar através da palavra. The words is spontaneous. Então é espontâneo. A palavra, as palavras vêm espontaneamente. You don't analyze it. Você não analisa as palavras. You don't look at the face. Você não olha para o rosto. It seems like he has a bitterness. Realmente parece que ele tem No, amargura. don't analyze. Não analise isso. Trust in the Lord. Descanse no Senhor. He give you spontaneous thoughts. Ele te dá então pensamentos espontâneos. Can be one word, Pode ser uma palavra, two words, duas palavras, three words, três palavras. and then you begin to write it down. Você só começa a escrever. Okay, what is the purpose of prophecy? Então qual é o propósito da profecia? To edify, Edificar, to exhort, para exortar to comfort. e para confortar. Amen? Amém? So very positive. Então é muito positivo. Not to put down people. Não é para colocar as pessoas para baixo. Not to judge people. Não é para julgar as pessoas. Edify. É para edificar. Amen? Amém? And then, exhort. Então exortar. Exhort means
bring them closer to God. Então isso significa, exortar significa trazer essas pessoas perto de Deus. And then comfort them. Então confortá-las. Because many of us, maybe we are discouraged. Porque muitos de nós possivelmente podem estar descorajados. Amen? Amém? So I write for you, you write for me. Então eu escrevo para ti e você escreve para mim. Okay. God can give you words. Então o Senhor Deus pode te dar palavras. God can give you pictures. O Senhor Deus pode te dar uma figura. Ask God what is the meaning. Então pergunta ao Senhor qual é o significado. If He doesn't tell you, Se o Senhor Deus não te falar, remember you are just a postman. lembre-se, você é somente o carteiro. Amen? Amém? And third, Terceiro, He can give you impression. então o Senhor Deus pode te dar impressão. Okay? Write down. Então escreva. And change it into a prophetic letter. E aí então você mude para palavras proféticas. Amen? Amém? And after that, E depois disso, we will share it to one another. e nós vamos compartilhar uns com os outros. And then you confirm, wow, this blessed me. Ou então você pode confirmar depois, ou isso me abençoou. Amen? Amém? Now, everybody stand up. Vamos então todos se levantar. Take a piece of paper Pega então um pedaço de papel, cada um de vocês. or your cell phone. Ou pega então o seu celular. Okay? Find somebody you not know very well. Então encontre uma pessoa que você não conheça. And Ou then- não conheça muito bem. Stand together or sit together. Então você pode ficar em pé juntos ou pode sentar. And then we will pray first. Vamos orar primeiro. And then we will be quiet and listen. E nós então vamos ficar em silêncio e Now- escutar. Find somebody you not know very well. Mas por favor, saia do seu lugar. And Vá a then- uma pessoa que você não conhece. And then we will pray for one another. Então And nós vamos orar um pelo outro. yeah, please find somebody you not know very Amém. well. Pode ir e encontrar uma pessoa que você não conhece. If possible, you can sit down together. Se possível, por favor, sentem juntos. Podem sentar. Yeah. If not, you can just stand up. It's E se fine. você não consegue sentar, tudo bem ficar em pé. Okay, we will pray first for one another. Vamos orar uns pelos outros. Okay, who of you haven't found your partner? Quem ainda não encontrou aí um irmão, Raise your hand. levanta sua mão. Quem não encontrou ainda um irmão aí? Find those who raise hands. Então encontre esse aí que levantou as mãos, um ao outro. Hallelujah. Okay, we will pray first. Amados, nós vamos orar. This is a learning process, yeah? Então, isso é um processo de aprendizagem. So it's okay. Tudo bem. Don't afraid to make mistake. Não tenham medo de fazer erros, cometer erros. Paul said, you may all prophesy. Paulo fala que vocês então devem todos profetizar, So you may all learn para que todos vocês aprendam, and be encouraged. para serem encorajados. Okay? Amém? Now let us pray. Então vamos orar. Let's pray not more than 2 minutes. Vamos orar não mais do que 2 minutos. Hallelujah. Let's pray Hallelujah. in tongues. Vamos orar em línguas. Pray for your partner Ore pelo seu irmão ao lado, so you can bless your partner. para que você possa abençoar o seu irmão. Intercede for your partner Intercede pelo seu irmão. in tongues. Em línguas. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Lord. Aleluia, obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Cheira bacu menekendo luba jenes dine ketorobocoa barabacu terebacai. Now, Agora, be silent now. estejam em silêncio. Okay. Now begins to listen.
Agora comecem então a ouvir. Do you receive any words for your partner? Você recebeu alguma palavra para o seu irmão? It can be 1, 2, or 3 words. Pode ser uma ou duas ou três palavras, Spontaneous words. palavras espontâneas. If you have, right away, write it down. Então, se você recebeu, agora escreva. And then turn it into a letter, prophetic letter. Então, agora, transforme as palavras em palavras proféticas. Secondly, Segundo, do you see vision Você- or pictures? viu então visões ou figuras? If you see vision or pictures, Se você então viu visões ou figuras, ask God what is the meaning for your partner. e agora pergunta ao Senhor Deus qual é a visão para o seu irmão. If you don't know the meaning, Se você não sabe então o significado, you are just a postman. você é simplesmente um carteiro. So you can write down or you can draw the picture so you won't forget. Então você pode desenhar ou escrever a visão ou a figura para que você não esqueça. Number 3, Terceiro, do you get any impression about your partner? você teve alguma impressão do seu irmão? If you get any impression, Se você então recebeu alguma impressão, don't analyze, write it down right não away. analise, somente escreva. Turn it into a prophetic letter. Então transforme em uma carta profética. Now, please write down what you get from God for your partner. Por favor, agora escreva o que você recebeu para o seu irmão. I give you about 2 minutes. 2 minutos. Write it down. Escrevam agora. Or use your cell phone. Ou You pode can- usar o seu celular. Just a short message. É uma mensagem curta. Write it down by faith. Então escreva por fé. Don't analyze. Não analise. If you analyze, Se você analisar, that is from your own mind. então é da sua própria mente. Trust God. Just write it down. Então confie em Deus, somente escreva. Even if it is very simple, Ainda mesmo que seja bem simples. write it down. Escreva. Is there any words? Existe alguma palavra? Is there any pictures? Tem alguma figura? Is there any feelings you Tem have? algum sentimento, alguma impressão que você teve? Write it down. Escreva. After you write it down Depois que você escreveu, now you share with your companion what do you get for your companion. então você pode compartilhar com seu companheiro o que você recebeu. And then you discuss. Oh yeah, I'm blessed by what you share. Então você pode falar e confirmar, eu sou abençoado por aquilo que você está me compartilhando. One another now. Pode fazer um ao outro. Okay. Who of you Quem de vocês, when your companion share the prophetic words for you, quando então teu companheiro compartilhou a palavra profética para ti, you said, wow, we don't know one another very well, e você falou, uau, nós não nos conhecemos muito bem, but what your companion shared to you mas o que o seu companheiro compartilhou contigo edify you, te edificou, exhort you, exortou você, comfort you, confortou você, or confirm something, ou confirmou alguma coisa, or at least bless you. ou até mesmo te abençoou. Raise your hands. Levanta sua mão. Okay, now look around. Olhem aí na sua volta. See how many hands. Quantas mãos levantadas. Whoa, everyone. Hallelujah. Aleluia! Everyone. Todos. Now, I want 2 groups, if you are willing to share your testimony, how you confirm one another. Então eu gostaria que 2 irmãos viessem aqui na frente, dois grupos de 2 irmãos viessem aqui na frente para compartilhar. Somente 2. Who are willing? You? Então Okay. um One, aqui, One more. um mais. Yeah, please come both of you. Vem os 2 então, já tem 2. Hallelujah. Aleluia. Okay?
Please share very briefly bem rapidamente, compartilhe. how when you share to one another, you confirm one another. Como How? que você então compartilhou e como você confirmou um ao outro. Very briefly, just. Mas muito, muito rapidamente. Eu gostaria que ele lesse, que eu não conhecia esse irmão e ele escreveu minha vida. O momento que eu vivo e Deus deu para ele assim. Bom, amados, eu senti uma figura, né? E eu escrevi essa figura assim rapidamente e simplesmente li para o irmão aqui, né? Daí ele vai explicar o que significa isso que eu escrevi aqui na direção do Senhor. Um sentinela cansado que espera na escuridão pela alvorada que se desperta ao ver os primeiros raios de luz. Com isso, a esperança de se dar o início à adoração no templo do Senhor renova as forças e desperta de qualquer sono. E compartilhei com ele que tenho muitas noites em claro diante do Senhor e que espero assim no meu ministério, na igreja, espero na minha vida nesses dias aqui esse raiar, né, de um novo tempo assim, né? E tem sido já esses dias aqui. Do you have something for him? É quando Então, você recebeu alguma coisa para o Josué? eu fui orar pelo Josué, logo em seguida eu tive uma visão de um homem mais velho, de um homem barbudo, assim, uma figura de um homem sério, assim, né? E depois, quando continuamos orando, veio uma palavra clara, futuro, bem clara, assim, bem clara. E aí o Senhor me disse que essa figura era Ele mesmo, o Senhor, que estava com os seus olhos sobre o seu futuro. E que ele não temesse nada, que ele fosse empreender, que o Senhor ia estar dando toda a sua presença, sempre os seus olhos sobre ele. Ainda no seu futuro, os olhos do Senhor vão estar sobre a sua vida. Amém. Amém. O que eu senti é parte da minha juventude, parte da minha vida adulta. Eu tenho servido ao Senhor em missões na linha de frente e tempo em tempo vem a preocupação de questões de quando ficar velho, né? Pouco experiência eu tinha de relacionamentos no Brasil quando eu ficasse velho, mas a gente pode ver que o Senhor vai cuidar. Vamos continuar avançando no reino de Deus. Hallelujah! Amen. Woo! Thank you for sharing. Please, very briefly share how you confirm one another. Não conheço o Rodrigo, conheci hoje. Ele é do Rio de Janeiro, eu de Recife. Então, quando estava orando, Deus me deu uma palavra apenas, família, e a visão de um campo grande, como a chácara esta manhã. Um campo grande, sem os carros, muito iluminado. Quando começamos a conversar, ele me falou que, embora jovem, tem uma família de 5 filhos. Um campo grande e bem iluminado, foi o que o Senhor trouxe para ele. O Senhor, quando a gente tem 5 filhos, é sempre uma grande responsabilidade. E a gente percebe sempre a mão do Senhor nos dando um profundo cuidado do Senhor e um suporte do Senhor para eu dar sabedoria e cuidar da minha família e ministrar sobre meus filhos com poder, com graça. Aleluia. Amém. Você recebeu alguma palavra? Enquanto eu orava por ele, primeiro o Senhor mostrou a família dele, ele, a esposa e 2 filhos, não sabia se eram filhos ou filhas, mas eram 2. E depois veio uma figura dele ministrando com muito poder num culto, num encontro geral. E a impressão que veio ao meu coração é que a família dele iria ser um grande suporte ao ministério dele, sua esposa, suas filhas, seus filhos. E movi por fé, falei, não sei, começando nesse movimento, mas
Eu vi dois filhos, ele confirmou então 2 filhas que são líderes de célula e que estão cooperando com ele no reino. Então a gente ficou muito entusiasmado no Senhor. Amém. Hallelujah. Thank you. Come. Okay. Share briefly what. Glória a Deus, Pai do Senhor, seja sobre cada coração. Em nome de Jesus, quero confirmar o dom que o Senhor trouxe sobre a vida desse amado. No momento que eu orava em línguas, o Senhor trouxe muito forte no meu coração que estava liberando para o irmão um dom, e um dom de cura sobre a vida dele. E eu ministrei sobre a vida dele esse dom, em nome de Jesus, transferi para ele esse dom, em nome do Senhor Jesus. E a gente quer confirmar isso, né, diante de toda a igreja, em nome de Jesus. Sobre restauração de família, exatamente, que foi um dom maravilhoso também, que não só de cura, mas que também restaurasse, que por onde ele passasse, o Senhor ia dar esse dom para que restauração sobre a vida dele. Em nome de Jesus, aonde que ele tocasse, seria abençoado. O que certamente ele não sabia. Glória a Deus. A gente está indo passar um mês agora na casa do Steiner, na Noruega. E o pedido que ele fez especial foi: eu e minha esposa precisamos de ajuda no nosso casamento. E temos um casal conosco também que está com muita dificuldade. Isso é normal, nada demais quanto ao pedido dele. Mas ele tem um filho que está há 5 anos doente. Desculpa, queridos. E eu estava pedindo a Deus: Deus, por que tu não cura esse menino antes de eu chegar lá? Tu não precisa de mim. Tu pode curar ele para que seja glória para o teu nome. E como é que eu vou ajudar esses casais, né? E eu não tenho como ajudá-los, porque é um mês. Como é que eu vou ficar numa casa 1 mês e procurar ajudar uma pessoa durante 1 mês? Mas o que estava mais forte no meu coração era como orar por esse menino que está há 5 anos, não se acha o que ele tem. Ele já perdeu escola, já perdeu um monte de coisas. A esposa tem uma doença no ouvido que nunca se cura, que nunca acontece. E eu falei: Senhor, covardia, Senhor. Quando tu fez o teu ministério, tu começou fazendo milagres. E as pessoas creram em ti. Eu estava pedindo ao Senhor: Senhor, vai na minha frente, faz um milagre antes de eu chegar, Senhor. E eu nunca criei que eu pudesse orar. E elas serem curadas, né? Eu quero crer nessa palavra em nome de Jesus. Yes. Que naquela ilha, que não tem quase nenhum convertido, as pessoas possam se converter naquela ilha. E comece a casa do Senhor comece naquele lugar. E o texto que Deus me deu para dizer para eles lá, e de joelho eu estava pedindo ao Senhor, foi Efésios capítulo 1, Colossenses capítulo 1, isso foi semana retrasada, não foi agora. E ouvindo o irmão falar que é isso que é o propósito de Deus, edificar a casa de Deus, foi também uma confirmação do Senhor. Amém. See, very simple. God Muito working simples. in the midst of us. Amen. Deus está entre nós. Now, one more practice. Mais uma prática. Do you want? Você quer então praticar The second practice, outra experiência? A segunda prática, vem aqui, Carlos. we will do 3 persons in a group. Então nós vamos fazer então em 3 pessoas no grupo. Okay, we will pray for one another. Vamos orar uns pelos outros. 1 person first, Uma pessoa primeiro. 2 person pray Então for him. as 2 pessoas, 2 irmãos vão orar por esse irmão. But not just ordinary prayer, Não somente uma oração comum. prophetic prayer. Okay? Vamos orar profeticamente. Hear from God, Vamos ouvir de Deus deliver the e message, nós vamos entregar a palavra. build him up, Vamos então edificá-lo. edify, exhort, Vamos edificar, exortar and then comfort. e Amen. vamos confortar. Amém? After one finish, the other pray. Então depois que então terminarmos com esse irmão, então os outros 2 vão orar por outro. Finish.
Então terminou. This person now, Então essa pessoa agora. we to pray for him. Então os dois outros irmãos vão orar por esse irmão. Don't pray, just automatic prayer. Não ore então aquela oração automática. Automatic prayer. Amen. Então aquela oração automática. Amém. Listen from God. Ouvem de Deus What He wants to speak to this o person. que o Senhor Deus quer falar com esse irmão. Amen. Amém? And then my turn. Então aí vai ser então a minha vez. Os dois irmãos então vai orar por mim. And when you move in the group, Então enquanto você se move no grupo, many times you confirm one another what então you get. muitas vezes então vocês vão confirmar um ao outro. Amen. Amém? Now stand up, please. Então vamos ficar em pé. Aha, find 3 person you not know very Então well. agora encontrem 3 pessoas que vocês não conhecem. Ah. Now we will prophesy for one another. Agora nós vamos profetizar uns para com os outros. Okay? Prophesy for one another. Então vamos profetizar uns aos outros. Find 3 person in a group. Então encontre 3 pessoas no grupo. And then find who will be prayed first. Então encontre aquela pessoa que vai orar primeiro. Okay? One after the other. Então um depois do outro. Don't pray together, but one after the other. Então só ore um, amados, prestem atenção aqui em nome de Jesus. Orem um por vez, Yeah. So they can hear what is the message. para que todos no grupo possam ouvir qual é a mensagem. Okay, now start. Parem agora, por favor, olhem aqui. Remember, you can get words, Então lembre-se, você pode receber uma palavra ou palavras. you can get pictures, Vocês podem receber uma figura. or you can get feelings about this Ou person. você pode ter uma impressão dessa pessoa. Then speak out the prophecy. Então aí você pode então profetizar. Okay? Amém? Now, one by one. Um por um. I give you time now. Te dou o tempo então. Now, I would like to ask this question. Quero então fazer uma pergunta. Who of you, when your companions share, pray for you, Então, quem de vocês, quando o seu companheiro compartilhou contigo, and give you the prophetic message, então deu então a palavra profética, and you feel, wow, we don't know one another very well, ou então você então pensou assim, puxa, nós não nos conhecemos muito bem, but what your companions say to you, mas o que o seu companheiro compartilhou contigo, edify you, edificou você, exhort you, exortou você, or comfort you, ou confortou você, or confirm something, ou confirmou alguma coisa, or reveal something, ou revelou alguma coisa, or at least bless you. ou até mesmo abençoou você. Raise your hand. Okay. Look around. Look around. Olhem Don't- de volta, levante a mão, olhem de volta. Look around. How many people? Whoa, everyone. Aleluia! Aleluia! Todos. Oh, God is speaking. O Senhor Deus está falando. Amen. Amém? Are you blessed? Estão abençoados? Now, tonight I want to share more. Hoje à noite eu quero compartilhar mais. And also I want to share about revival in E Indonesia. eu também quero compartilhar sobre o avivamento na Indonésia. So are you ready? Vocês estão preparados? Say to the person next to you, make sure you come tonight. Fala para a pessoa do seu lado, tenha certeza de vir hoje à noite. Hallelujah.